Pessoal, vamos analisar aqui essa decisão super interessante do Supremo Tribunal Federal na ADI 5.567 do Distrito Federal. Estabelece a constitucionalidade da Lei das Organizações Criminosas, a Lei 12.850 de 2013, que o que faz o STF é dizer que é constitucional seus dispositivos e estabelecer uma interpretação conforme no artigo 4º, parágrafo 14. Diz o Supremo Tribunal Federal que não viola o princípio constitucional da legalidade, a norma penal incriminadora do parágrafo 1º do artigo 2 da Lei 12.850 2013, na qual apresentadas as condutas delituosas de impedirem de embaraçar a investigação de infração penal a envolver a organização criminosa. Vamos entender isso aí. O artigo 2º da lei diz: promover, constituir, financiar ou integrar pessoalmente ou por interposta pessoa ou organização criminosa. É um crime que prevê a pena de reclusão de 3 a 8 anos e multa sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais praticadas. Então, promover organização criminosa, financiar, integrá-la, até mesmo por interposta pessoa, tem esse crime aí. Diz que nas mesmas penas incorre, no parágrafo 1º, quem impede ou por qualquer forma embaraça, dificulta, por exemplo, a investigação de infração penal que envolva essa organização criminosa. Esse parágrafo 1º diz o Supremo Tribunal Federal não viola o princípio da legalidade, porque, na verdade, o legislador só está descrevendo em termos mais abertos a forma de obstrução de investigação de organização criminosa. E que o caput ele tá com uma definição clara do bem jurídico penalmente tutelado. Então, o que está claramente definindo ali que o parágrafo 1º está criminalizando a conduta de obstruir a investigação de organização criminosa. Também diz que não viola o princípio da proporcionalidade o agente perder o seu cargo, função, emprego ou mandato eletivo e ter a interdição para o exercício da função ou cargo público pelo prazo de 8 anos, subsequente ao cumprimento de pena, no caso em que for funcionário público envolvido em organização criminosa. Nesse caso também não cabe aplicar o princípio da proporcionalidade. A lei pode sim estabelecer esse tipo de previsão normativa, pode perder o cargo, a função, o emprego, ficar interdito para o exercício da função ou cargo público pelo prazo de 8 anos subsequente ao cumprimento da pena. Não há nenhum impedimento pelo princípio da proporcionalidade, essa disposição da lei de organização criminosa. Então, o que o STF está dizendo é que, olha, essa lei é constitucional, esses dispositivos, essa rigidez para combater as organizações criminosas é proporcional. Após isso, foi questionado o artigo 2º, parágrafo 7º, que designa membro do Ministério Público para acompanhar as investigações que envolvam policiais em crimes de organização criminosa. O Supremo Tribunal Federal também disse que não tem problema nenhum, que isso decorre do poder investigatório do Ministério Público, que tem poder externo de investigação, e que a comunicação da Corregedoria da Polícia ao Ministério Público é um desdobramento natural do controle externo da atividade policial, ou seja, a atividade policial tem esse controle externo. Esse controle externo dela, para saber que ela está agindo de acordo com a legalidade, ou seja, que está tudo correndo de forma legal dentro da polícia, é feito pelo Ministério Público. O Ministério Público é que tem essa responsabilidade. Então não tem problema nenhum o Ministério Público acompanhar essas investigações que envolvam policiais e organizações criminosas, porque tem um Ministério Público investigativo. O parágrafo 7º, que foi questionado, diz o seguinte: se houver indícios da participação policial nos crimes de que trata essa lei, a Corregedoria de Polícia instaurará inquérito policial e comunicará ao Ministério Público, que designará membro para acompanhar o feito até a sua conclusão. Problema nenhum, portanto, nesse dispositivo. Foi questionado ainda o artigo 4º, parágrafo 14, e diz o seguinte: nos depoimentos que prestar, o colaborador renunciará, na presença de seu defensor, ao direito ao silêncio e estará sujeito ao compromisso legal de dizer a verdade. Fala da colaboração premiada. Então ele faz uma interpretação conforme a Constituição, Supremo Tribunal Federal, dizendo que o colaborador, na colaboração premiada, opta por deixar de exercer o direito fundamental ao silêncio e ele não renuncia à titularidade desse direito fundamental. É uma opção. Ele, por sua vontade, não exerce esse direito ao silêncio. Ele opta por dizer a verdade. A colaboração premiada é plenamente compatível, diz o Supremo Tribunal Federal, com o princípio do nemo tenetur sede tegere,
direito de não produzir provas contra si mesmo. Os benefícios legais oriundos desse instituto são estímulos para o acusado fazer o uso do exercício de não mais permanecer em silêncio. É uma troca. Eu não vou mais permanecer em silêncio e vou, então, receber os benefícios da colaboração premiada. Cabe a ele decidir livremente, na presença da sua defesa técnica, se colabora ou não com os órgãos responsáveis pela persecução penal. Se ele colaborar, ele vai estar livremente deixando de exercer o direito fundamental ao silêncio para receber esses benefícios. Então, é compatível a colaboração premiada com o direito de não produzir provas contra si mesmo. Sendo assim, o Supremo Tribunal Federal entendeu que a lei das organizações criminosas é compatível com a Constituição. Um abraço e até a próxima. The future is now.